Oi pessoal, meu nome é Roberto Grossi, eu sou biólogo e divulgador científico. E como parte do meu trabalho, eu quero trazer um vídeo mensal compilando várias notícias sobre temas relacionados à biologia, como ciência, mudanças climáticas e seres vivos. A ideia é manter você sempre atualizado e informado, porque eu bem sei que acompanhar tudo o que acontece nem sempre é fácil, especialmente com tanta coisa acontecendo ultimamente. O nome do quadro é Atualiza Bio, referente a janeiro de 2025, um pouquinho atrasado. Espero que gostem e já se inscreve no canal para não perder as próximas edições. Começamos 2025 com a notícia de que 2024 foi o ano mais quente já registrado, superando o recorde anterior de 2023 e levando o mundo a um limite climático cada vez mais crítico. Os dados são da Copernicus, a agência de monitoramento climático da Europa. No ano passado, a temperatura global foi de 1,6 graus Celsius a mais desde o período da Revolução Industrial. Isso faz de 2024 o primeiro ano a ultrapassar o limite de 1,5 grau estabelecido no Acordo de Paris, firmado em 2015. Para quem não sabe, esse acordo é um tratado internacional sobre mudanças climáticas, em que cerca de 200 países concordaram em trabalhar juntos para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius. O limite de 1,5 grau foi sugerido por cientistas e colocado no texto como um objetivo ideal, mas não como uma meta obrigatória. No entanto, esse tratado não determina como que os países devem atingir suas metas. Em outras palavras, eles não são legalmente obrigados a reduzir suas emissões sobre a lei internacional. Esse é o mesmo acordo que o presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos durante seu discurso de posse, alegando que o acordo prejudicava a economia americana e favorecia outras nações. Além disso, ele prometeu anunciar uma emergência energética nacional para expandir a produção de petróleo e eliminar futuras restrições à emissão de poluentes por automóveis. Vale lembrar que, mesmo anunciando uma emergência energética, os Estados Unidos são o maior produtor de gás e petróleo do mundo e, historicamente, o maior emissor de CO2. E tudo isso aconteceu no mesmo mês em que Los Angeles sofreu os incêndios mais destrutivos dos últimos 40 anos. Os incêndios florestais são até que comuns no verão, mas em pleno inverno, a Califórnia sofreu com chamas que causaram 16 mortes, destruíram 10 mil construções e também ameaçaram a sobrevivência das espécies nativas, causando a destruição de habitats, a escassez de alimentos, queimaduras, problemas respiratórios e também colocando em risco de atropelamento os animais que fugiam para a cidade. O fogo se intensificou por conta de uma mudança brusca no clima, de úmido para extremamente seco, um fenômeno que os climatologistas chamam de chicote hidroclimático. Um estudo publicado na revista Nature indica que esse fenômeno está se tornando cada vez mais frequente e intenso por conta das mudanças climáticas. Ainda falando dos Estados Unidos, uma tempestade trouxe um frio intenso para o sul do país. As águas da Baía de St. Joseph ficaram geladas, afetando as diferentes espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Como répteis, esses animais regulam a temperatura do próprio corpo de acordo com a temperatura do ambiente. O frio intenso fez com que as tartarugas entrassem em um estado de coma. Suas nadadeiras paralisaram, impedindo que elas subissem para a superfície para poder respirar, e seus batimentos cardíacos quase pararam. A maioria das tartarugas teve sorte. O vento e as correntezas levaram seus corpos até a costa, onde elas puderam ser encontradas. Isso deu início a uma super operação de resgate coordenada por várias agências do governo. Cerca de 1.000 tartarugas foram salvas, um dos maiores resgates da história da Flórida. Saindo um pouco dos Estados Unidos, as autoridades do Reino Unido temem que a chegada do maior iceberg do mundo, nos arredores de uma remota ilha britânica, cause a morte de centenas de filhotes de pinguins e focas. O A23A tem impressionantes 3.500 km², mais de 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, quase 1 trilhão de toneladas e penhascos de até 400 metros de altura, mais de 10 vezes a altura do Cristo Redentor. Ele se desprendeu da costa da Antártida em 1986, quando ele tinha 400 km² a mais do que tem hoje. E por conta da sua profundidade, logo ele ficou preso no fundo do Mar de Weddell por 30 anos. Só em 2020, o iceberg voltou a se mover para o norte,
e em 2024 ele ficou preso em uma espécie de armadilha marítima, a coluna de Taylor. Esse fenômeno acontece quando uma corrente encontra um obstáculo no fundo do mar e se divide em dois fluxos, gerando uma massa rotativa de água entre eles. Quando o iceberg entrou nesse vórtice, ele começou a girar no sentido anti-horário, e os cientistas acharam que ele poderia ficar assim por anos. Só que em dezembro do mesmo ano, o A23A conseguiu sair do vórtice e agora segue para águas mais quentes do Oceano Atlântico, onde ele vai se dividir em pedaços menores até derreter por completo. O percurso exato do iceberg é difícil de prever, mas as correntes indicam que antes dele derreter por completo, ele pode acabar colidindo com a Geórgia do Sul, que atualmente está a 280 km de distância. O território é a casa de pinguins-rei, pinguins imperador, lobos marinhos e leões marinhos. Mas mesmo assim, existe a possibilidade de que o iceberg siga para águas mais abertas, evitando a ilha. Esse não é o primeiro iceberg gigante a ameaçar essa ilha. Em 2004, o A38, que é 5 vezes menor que o A23A, encalhou em suas praias e bloqueou o acesso dos animais ao mar, onde a maioria deles se alimentam, causando a morte de diversos filhotes. É improvável que as mudanças climáticas tenham causado o surgimento do A23A, já que ele se desprendeu há muito tempo, antes dos impactos mais evidentes do aquecimento global. Só que por conta do aumento da temperatura dos oceanos e da atmosfera, a Antártida está cada vez mais instável. E uma coisa é certa, os icebergs gigantes estarão cada vez mais presentes no nosso futuro. E se você não está morando debaixo de uma pedra, deve ter percebido que o início de 2025 foi marcado por chuvas em várias partes do país. E só um parênteses, eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de fevereiro e infelizmente as chuvas continuam. O despreparo das nossas cidades com as mudanças climáticas ficou escancarado com o tanto de tragédia que aconteceu esse mês devido aos temporais. 11 pessoas perderam a vida em Minas Gerais, 3 em Sergipe, mais 3 em São Paulo e uma pessoa também morreu no Piauí. E também diversos outros estados foram atingidos, obrigando várias pessoas a abandonarem as suas casas, como na Bahia, no Ceará, no Maranhão, em Goiás, no Mato Grosso e no Distrito Federal. E o aumento da temperatura global, somado com as chuvas mais intensas, está totalmente relacionado com o aumento de casos de dengue neste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou só em janeiro 38 mortes por dengue, e 29 delas foram no estado de São Paulo. Segundo Rivaldo da Cunha, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, o estado de São Paulo saiu de um patamar de quase 50 mil casos de dengue nas 4 primeiras semanas de 2024 para quase 100 mil casos no mesmo período em 2025. E esse aumento no número de casos é mais uma das consequências das mudanças climáticas. O aumento da temperatura acelera a taxa de reprodução dos mosquitos, e os dias seguidos de chuva formam ambientes propícios para a postura dos ovos. Esse início de ano também foi marcado por um vídeo que viralizou nas redes sociais, gerando muita raiva e também muita desinformação. Uma mulher do Rio de Janeiro foi passar as férias no sítio dos pais, em Piauí, e de acordo com ela, o pai vinha reclamando que seus animais estavam sendo mortos por uma onça parda. Um dia, enquanto caminhava, seu pai encontrou essa onça parda descansando em uma árvore. Ele correu de volta para casa e chamou suas 2 filhas e levou seus cachorros. Uma das filhas estava armada e atirou na onça. Ela ainda teve a coragem de dizer que a intenção não era matar, e sim afastar o animal, mas que ela acabou acertando e a matando. Mas se você assistiu ao vídeo, você sabe muito bem que isso não passa de uma mentira descarada. No vídeo, ela atira no animal, que cai desnorteado da árvore e é atacado por 4 cachorros. O pai dá pauladas para matar a onça e acaba acertando também aos cães. Tudo isso acontecia enquanto a outra irmã filmava tudo e todos eles comemoravam a morte do animal. Os 3 foram multados pelo IBAMA por R$20 mil cada um. 3 mil por abusar e ferir um animal silvestre,
12 mil por maus tratos aos cães e mais 5 mil por caçar um animal silvestre sem autorização. As pessoas cobraram muito o IBAMA nas redes sociais. O valor baixo da multa e o fato dos criminosos ainda estarem soltos gerou bastante revolta. Mas na verdade, a mulher foi convocada pelo IBAMA para apresentar sua defesa, mas ela ainda não compareceu. Ela ainda pode ser presa de 6 meses a 1 ano por perseguir e matar um animal silvestre. Mas convenhamos, esse tempo é muito pequeno. Só que quem define o valor da multa e o tempo de prisão não é o IBAMA. Isso já está definido por lei. Para isso mudar, quem a gente tem que pressionar são os políticos e não o IBAMA. E, inclusive, a Ampara Silvestre está com uma petição para apoiar a PL 986 de 2022, que prevê o aumento dessa pena para 3 a 5 anos por caçar e matar um felino silvestre no Brasil. Eu vou deixar o link dessa petição aqui na descrição desse vídeo. Outro vídeo que furou a bolha foi de uma sucuri verde com mais ou menos 5 metros de comprimento que foi atropelada em uma rodovia em Cuiabá, no Mato Grosso. Essa cobra estava grávida com cerca de 100 filhotes. Infelizmente, todos morreram por conta do impacto. E muita gente ficou com dúvida, achando que cobra botava ovo. Mas calma que essa também bota. Essa espécie é ovovivípara, o que significa que depois da reprodução, a fêmea não coloca seus ovos. Eles ficam guardados dentro do corpo da mãe, de 6 a 7 meses, para que ela possa protegê-los de predadores e também garantir uma temperatura ideal para o desenvolvimento dos embriões. E pouco antes de nascerem, os filhotes rompem a casca do ovo e já saem 100% desenvolvidos do corpo da mãe. As fêmeas geralmente têm de 20 a 40 filhotes, mas só 5% deles chegam à fase adulta. Os filhotes pequenos são presas fáceis e uma importante fonte de alimento para os seus predadores. E assim como as tartarugas, esses répteis também dependem de uma fonte externa de calor para regular sua temperatura corporal. Por isso, é bem comum encontrar esses animais nas margens de rodovias, que acumulam calor durante o dia. Mas esse é um hábito que os deixa bem vulneráveis aos atropelamentos. Quando essa cobra foi atropelada, já no final de sua gestação, o impacto comprimiu seu corpo, causando uma espécie de parto forçado. A princípio, se achava que a cobra estava grávida com 40 filhotes, mas a equipe de resgate contabilizou 100 filhotes, um número muito acima da média. E esse não foi o único caso de atropelamento esse mês. Mais uma onça-pentada entrou nas estatísticas de morte por atropelamento na BR-262. Conhecida como Rodovia da Morte, essa é a 9ª maior rodovia do Brasil. Contando mais essa vítima, subiu para 20 o número de onças pintadas mortas por atropelamento nessa rodovia, segundo o Instituto Homem Pantaneiro. E segundo o Centro Brasileiro de Estudo de Ecologia de Estradas, mais de 475 milhões de animais selvagens são atropelados no Brasil todos os anos. E falando de animais silvestres, no ano passado, uma mulher de 56 anos foi mordida por um sagui infectado com o vírus da raiva. Ela ficou bem por um mês, mas acabou morrendo 46 dias após a mordida. Muita gente não sabe que a raiva é extremamente letal para os seres humanos depois que os primeiros sintomas aparecem. O vírus é transmitido entre mamíferos por meio da saliva e pode levar vários dias para se manifestar. Por isso, é fundamental que você entre em contato com o médico imediatamente, caso você entre em contato com a saliva de um mamífero silvestre, já que os cães e os gatos domésticos geralmente são vacinados contra a doença. Assim, é possível iniciar um tratamento preventivo com soros ou vacinas que impedem o avanço da doença e o aparecimento dos primeiros sintomas. A mulher foi mordida no dia 28 de novembro por um sagui que provavelmente fugia das queimadas da região. Ela chegou aí ao médico e foi orientada a voltar para o tratamento preventivo, mas ela não retornou. Os primeiros sintomas começaram a aparecer e ela deu entrada no hospital no dia 31 de dezembro, quase um mês após a mordida. Mas já era tarde demais, e ela morreu no dia 11 de janeiro. Encontros com saguis estão se tornando cada vez mais comuns por conta da perda de seu habitat. E é importante frisar que não devemos alimentar animais silvestres. Além do risco de transmissão de doenças para nós,
também podemos passar doenças para eles ou até causar outros problemas, como a diabetes e a obesidade. Já estamos em 2025 e o tráfico de animais silvestres continua rolando solto. O Serviço de Florestas e Vida Selvagem do Peru resgatou 164 tartarugas de manchas amarelas, espécie ameaçada de extinção. Já em Brotas, que fica em São Paulo, um homem foi flagrado com 60 aves de várias espécies. E além de tráfico, ele também vai responder por maus tratos, já que diversas gaiolas estavam sem água e muitos animais já tinham morrido. E outras 300 aves foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em Picos, no Piauí. Além disso, no aeroporto de Guarulhos, um passageiro nigeriano vindo da Etiópia foi interceptado com 10 raposas voadoras mortas e 10 cabeças de serpentes. E nem os animais legalizados escaparam da tragédia. Em Dallas, no Texas, um incêndio dentro de um shopping causou a morte de 579 animais. Mesmo o fogo não tendo atingido a loja, todos eles foram intoxicados ao inalar a fumaça. A maioria eram aves pequenas, mas também foram encontrados cachorros, gatos, galinhas e hamsters. Além da indústria de animais para estimação, a indústria de peles também continua ativa em 2025. A Humane Society dos Estados Unidos encerrou uma operação que resgatou mais de 250 animais de um criadouro em Ohio. Eles eram explorados por sua pele e também por sua urina. Uma intervenção foi solicitada depois que o dono do criadouro morreu no final do ano passado, piorando ainda mais a situação de maus tratos dos animais. Segundo o World Animal News, os animais viviam em gaiolas imundas, com pouca ou nenhuma proteção ao frio extremo. Muitos estavam desnutridos e gravemente desidratados, e alguns tinham dedos, orelhas, rabos e outros membros mutilados. E vários deles foram encontrados mortos, cobertos de neve. Os sobreviventes eram criados e assassinados por suas peles, vendidos como animais exóticos ou mantidos em cativeiro para extração de sua urina. A urina dos predadores é utilizada para caça, para armadilhas, para adestramento de cães ou até como repelente contra animais selvagens em jardins. O vice-presidente da equipe de resgate da Humane Society declarou: "Nossa equipe está acostumada a lidar com crueldades em casos criminais, mas este se destaca tanto pelo nível de sofrimento quanto pelas práticas da indústria da pele. É perturbador." Os documentos que eles encontraram na propriedade mostraram que as peles eram vendidas para Fur Harvesters Auction, a última casa de leilões de pele da América do Norte. Elas são comercializadas globalmente e usadas na produção de artigos de moda e decoração, como chapéus, luvas e sapatos. A gente começou o ano de uma forma bem difícil. Mas calma, que também teve notícia boa em janeiro. Em 2022, uma nova lei no Reino Unido proibiu a comercialização, exportação e importação de objetos feitos com marfim de elefantes. O objetivo era coibir a caça desses animais para retirada dos seus dentes. Agora, o governo britânico ampliou essa lei, que agora inclui hipopótamos, narvais, orcas e cachalotes. Essas 4 espécies estão classificadas como ameaçadas de extinção e também sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. De acordo com a norma, infratores flagrados comercializando o marfim estão sujeitos a até 5 anos de prisão ou uma multa de 250 mil libras, quase 2 milhões de reais. Em 1992, o morcego rato grande foi declarado extinto no Reino Unido. Ele é o maior morcego da Europa, do tamanho de um pequeno coelho e tem uma envergadura de asas que pode chegar a 45 centímetros. Tudo mudou 10 anos depois, quando um macho foi descoberto num túnel de trem desativado na região de Sussex em 2002. A partir de então, ele ficou conhecido como o morcego mais solitário do Reino Unido. E sem uma parceira, era impossível pensar em salvar a espécie da extinção. Mas uma reviravolta aconteceu recentemente nessa história. Pesquisadores finalmente encontraram uma tão desejada fêmea. E a melhor notícia é que ela vive na mesma região do túnel, no Parque Nacional de South Downs. Por aqui, desejamos felicidades ao mais novo casal. E para finalizar, o Plano de Ação Estadual para a Conservação do Papagaio Chauá atingiu uma marca importante no final de janeiro. A reintrodução de 20 animais em uma área de Mata Atlântica no município de Coruripe, no sul de Alagoas. Essas aves, que já foram abundantes na região, ficaram raras ao longo do tempo. O desmatamento, a expansão agrícola
e a caça por tráfico de animais levaram a espécie à beira da extinção nas matas alagoanas. Os últimos registros da espécie na região sul de Alagoas datam da década de 1980. Agora, por meio dessa iniciativa do Ministério Público Estadual, em parceria com outras instituições, a espécie retorna ao seu habitat natural para cumprir seu papel no ecossistema. E por falar em boas notícias, em janeiro lançamos novas estampas na nossa lojinha de biologia. Além de garantir um look cheio de personalidade, você ainda ajuda o canal a produzir vídeos de qualidade e gratuitos. E se quiser dar aquela forcinha extra, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e já comenta aqui o que você achou do quadro e qual dessas notícias mais te chocou. Até a próxima edição!